trem aí, você vê que quando o trem passa, não estou falando da buzina do trem, nem do motor, né? O trem ele faz um barulho tipo tá, 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 tá. Dá uma batedeira assim, né? Vocês sabem por que que ele faz esse barulho? Alguém tem ideias do que? Já viu o trilho de perto? Pela velocidade? Tem a ver com a velocidade. Mas não é exatamente por isso, né? Que os carros andam na rodovia também em alta velocidade, sem fazer esse barulhão, né? Ou às vezes os carros fazem esse barulho também. Se vocês olharem um trilho de perto, ele tem um fenômeno que é o seguinte: o trilho do trem, ele não é uma barra só assim de metal muito grande, né? Ele normalmente são várias barras assim, ó, e tem um espacinho entre elas. Eu vou tentar chegar mais perto assim, ó. Tipo, coisa de centímetros, mas tem um espacinho. Então o barulho meio que vem disso, assim, quando o trem passa de uma para outra, ele sempre faz um tá, tá, tá. Mas vamos lá, né? Por que vocês acham que tem esse espacinho aí entre um trilho e outro do trem? Alguém tem algum palpite? Menos risco de quebrar, tem menos risco de quebrar. É justamente para não tirar o risco de quebrar, para não ganhar uma velocidade exagerada. Não, no caso, seria para não quebrar o trilho mesmo. Mas por que quebraria se ele fosse junto, né? O que aconteceria com o meu trilho que danificaria ele, por exemplo? Se ele fosse uma barra bem extensa aí, né? Dilatação, muito bem, né? O que é a dilatação? Quando a gente esquenta alguma coisa, essa coisa aumenta de tamanho, beleza? Então, no caso do trem, ele deixa esse espacinho para justamente num dia muito quente, né? Num dia que esse metal vai aumentar de tamanho, aí vai dilatar, eu ter esse espaço para que ele possa fazer isso, beleza? Isso aí acontece também, galera, nos fios de telefone, né? Se você olha poste de fio na rua, o fio nunca tá assim, ó, esticadinho entre um poste e outro. Ele sempre tem uma barriga, né? Sempre tá com uma folga. Por quê? Porque o contrário da dilatação seria a contração, né? Quando alguma coisa esfria, ela encolhe, beleza? Então você deixa esse cabo esticadinho, né? Imagina que você pôs lá de dia. De dia normalmente é quente ainda, né? Pum, chega à noite, esse cabo vai tentar se contrair, não tem para onde se contrair, ele vai romper em algum lugar, beleza? Então, o que a gente vai falar na aula de hoje é exatamente isso. A gente vai falar sobre dilatação térmica. Beleza? Então, o que é a dilatação, né? Dilatação térmica. Então, imagina que você tem aqui um cubo. Será que eu consigo desenhar um cubo aí? Opa, um pouquinho menos aqui, né? Então, para quem não sabe desenhar um cubo, esse aqui é o jeito mais fácil que tem, né, de desenhar um cubo. Desenha dois quadrados e aí você junta. Então, imagina que eu tenho um cubo aqui e tô colocando ele no fogo, beleza? Tô dando calor, beleza? Se pôr no fogo é sempre dar calor, galera. Eu posso pôr ele no fogo, eu posso pôr ele no micro-ondas, eu posso irradiar ele com infravermelho, beleza? Não necessariamente eu preciso ter uma combustão, só tô dando calor aqui para ele. Então, dei o calor aqui pro meu cubo e aí... Ô, eu não tô apresentando, foi mal, galera, foi mal. Ainda bem que vocês me avisaram. Mas tá tudo bem, porque até agora eu tô desenhando. Aí, compartilhei. Isso que eu fico com o celular para ver, mas eu fico vendo só o chat aqui, ó, nem tava vendo. Então, ó, você deu calor aqui pro seu cubo, beleza? Você tinha um cubo aqui, deu calor para ele. O meu cubo, ele tinha uma certa dimensão aqui, né? Meu lado valia um valor L, beleza?
um valor L. Aqui eu tenho esse quadrado da frente, né? Esse quadrado é lado vezes lado, então a área dele, né, seria lado ao quadrado aí. Pensando que isso aqui é um cubo, se eu fosse fazer o volume, né, o volume é a área vezes a altura, ou seja, L ao cubo, beleza? Daria um certo volume. Como é inicial, vou pôr zerinho aqui em tudo, beleza? Comprimento inicial, área inicial, volume inicial. Ah, coloquei aqui no fogo, o que, que vai acontecer? Quando você coloca no fogo, o que vai acontecer é que isso vai aumentar de tamanho, beleza? Então, isso vai aumentar de tamanho. E aí eu vou ter um cubo aqui, né? Um tanto quanto maior que esse meu primeiro cubo. Talvez não fique tão retinho, mas isso aqui é um cubo, beleza? Então, temos aqui um outro cubo maior, onde agora eu tenho um comprimento final, beleza? Então, não vou mais chamar de L0. Uma área aqui, ó, que seria esse lado aqui, final também, e um certo volume final, beleza? Então, o acossimento, né, do corpo vai fazer com que todas as dimensões do corpo aumentem, beleza? Esse é o processo de dilatação térmica, beleza? Vocês querem que escreva isso aí ou não precisa? E o processo inverso, então, né, o resfriamento de um corpo, você tirar calor, né, receber calor desse corpo, diminuir a temperatura, você vai provocar uma contração térmica, que todas as dimensões desse corpo vai se contrair, beleza? A contração, ela vai ser uma dilatação negativa, beleza? Deu para entender? Tranquilo? Então vamos lá. Então agora a gente vai falar da dilatação linear, beleza? Dilatação linear. Como assim linear? Linear, eu estou falando de uma dimensão, beleza? Eu estou olhando apenas para o comprimento. Então, imagina que você tinha uma barra de ferro aqui, né? Ó. Não sei mexer nisso não, tá bom, vamos aqui mesmo. Imagina então que você tinha uma barra de ferro aqui, inicial, esquentou ela, tem ela aqui final, beleza? Então, ela tinha aqui, ó, inicialmente um comprimento que eu vou chamar de L0, e agora ela tem um comprimento aqui que eu vou chamar de L, beleza? Comprimento final. Então, aqui, ó, a gente tem claramente uma variação desse comprimento, certo? Eu tenho aqui, ó, um delta L, beleza? E aí, então, a partir de dados experimentais, né, a galera começou a tentar estudar isso aí, viram três coisinhas aqui, ó. Primeira coisa que foi visto é que a dilatação linear, então, a dilatação é proporcional à variação de temperatura. Ou seja, quanto mais você varia a temperatura, mais esse corpo dilata ou contrai, beleza? Então, se você varia um pouquinho, ele muda um pouquinho. Se você varia bastante, ele muda bastante. Basicamente, foi essa a primeira observação que se fizeram no experimento. A segunda observação é que a dilatação é proporcional ao tamanho inicial do corpo. O que também é fácil de ver, né, galera, de pensar, porque como eu estou aumentando a distância entre as moléculas, se tiver mais moléculas, né, eu vou ter um efeito maior no todo, beleza? Ao tamanho inicial do corpo, ao comprimento, beleza? E por último, eles notaram que isso não funciona para todos os materiais da mesma forma, beleza? Então, a dilatação, ela vai depender do material, beleza? Cada material vai ter o seu coeficiente de dilatação. Então, depende do material. Esse coeficiente de dilatação eu vou chamar aqui de alfa.
Em outras palavras, eu estou falando que a variação do comprimento, ela vale o comprimento inicial vezes alfa, né? Vezes essa constante aqui do material, beleza? Vezes a variação de temperatura, beleza? Vezes a variação de temperatura. Querem que escreva aí o que é cada coisa? Acho que fica mais organizado, né? Vamos lá. Então, opa. L0 é o comprimento inicial. Comprimento vai ser dado em que unidade? Vamos ver se vocês estão afiados. Como que a gente mede comprimento? Coeficiente, desculpa, constante não, coeficiente de dilatação. Em metro, boa. Comprimento a gente vai medir em metro. Aqui é o coeficiente de dilatação. Já chego na unidade dele. E o delta θ, né, é a variação de temperatura, beleza? Normalmente vai ser dado em graus Celsius. Ah, professor, mas você falou que a temperatura é em Kelvin, né? Ah, o oficial que a gente usa é em Kelvin. Mas se você pensar que a variação é a mesma, né? Tipo, variar 10 kelvins em 10 graus Celsius é a mesma coisa. Então, eu posso usar aqui graus Celsius sem nenhum problema, tá? Então, pensa o seguinte, ó. Se aqui eu tenho 1 metro e do lado de cá eu tenho 1 metro também, essas duas unidades têm que se anular, né? Então, se esse cara aqui é grau Celsius, esse carinha aqui, ó, vai ser 1 sobre grau Celsius, né? Ou grau Celsius a menos 1, beleza? Ele vai ter que sair do grau Celsius aí. Muito bem, muito bem. Então, a gente viu aqui o delta, e se eu quiser, né, o comprimento final, só para deixar aqui, ó, o comprimento final vai ser o comprimento inicial mais o meu ΔL. Deixa eu separar aqui, que isso aqui é importante. Tá, quero seta não, cara. Então, ó, se eu abrir aqui essa equação que eu acabei de escrever, ela vai ficar como? Ó? Se eu trocar o ΔL pela fórmula que a gente deduziu aqui agora, né? Então, eu vou ter que isso aqui é M0 mais L0 vezes alfa vezes delta θ. Beleza? E aí, se você quiser, dá para colocar esse L0 em evidência, né? Então, fica L0 que multiplica 1 mais alfa vezes delta θ. Beleza? Mas isso aqui é bem fácil de deduzir, né, galera? Não precisa bater cabeça, decorar isso não, ó. Isso aqui é até óbvio, né? O tamanho final vai ser o tamanho inicial mais a variação, beleza? E aí é só trocar essa fórmula aqui. Essa aqui é importante que vocês lembrem. Tudo bem? Tá, vou passar então. E aí agora então a gente vai falar da dilatação superficial. Superficial, porque eu estou falando de uma superfície. Em matemática, superfície é o mesmo que área, beleza? Ou seja, eu estou olhando para duas dimensões, não estou olhando só para mais uma. Opa, duas dimensões. Então agora eu estou olhando para o comprimento e para a largura. Beleza? Então, por exemplo, aqui, né, ó, uma placa aí de duas dimensões, eu vou aquecer ela, ela vai aumentar nos dois sentidos, beleza? Então ela tinha aqui, ó, vou falar que ela tinha um comprimento L0 aqui e aqui L0, ela vai ter L e L, beleza? Ela vai aumentar dos dois lados. Então a gente consegue deduzir ela através da equação que a gente deduziu anteriormente, não consegue? Consegue, vamos lá. A gente chegou lá, né, ó, que L é o L0 mais o delta L, né? Então L0 alfa delta θ. A área vai ser o quê? Vai ser L ao quadrado, certo? Então eu vou pôr esses caras aqui ao quadrado, só que eu não posso pôr o quadrado de cada um, né?
eu preciso pôr quadrado aqui em tudo, beleza? Então, vamos desenvolver isso aí, ó. L ao quadrado vai ser L0 ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes L0 vezes tudo o resto, mais o quadrado do segundo. Vou pôr entre parênteses aqui, beleza? L0, alfa, delta, teta, todo mundo aqui ao quadrado, beleza? Parece complicado aqui, galera, mas isso aqui é aquele esqueminha que vocês já estão acostumados do trinômio do quadrado perfeito, né? O quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E toda vez que tiver uma soma ao quadrado, eu preciso fazer isso, beleza? Isso aí é importante. Tá, então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos passar esse L0 para o lado de cá, beleza? Então, fica L ao quadrado menos L0 ao quadrado. Isso aqui, ó, vocês já percebam aí, que é justamente a variação da área, beleza? Ó, área final menos área inicial. Então, isso aqui é a variação da área, que vai ser 2L0 ao quadrado, alfa, delta, teta, né? Variação de temperatura, mais esse termo aqui, ó. Só que esse termo aqui, o que acontece? Como o alfa, ele é mais ou menos aí na casa de 10 a menos 5, 10 a menos 6, ao quadrado, então esse termo aqui, ó, vai ser mais ou menos aí da casa de 10 a menos 11, 10 a menos 12, beleza? Então, ó, se eu estou somando com um número que é muito pequeno, né, tem 12 casas aí antes da vírgula, eu posso ignorar ele, beleza? Ele não vai fazer diferença. Essa aqui que é a grande sacanagem aí do esquema aqui, ó. Por quê? Porque, vamos lá, vamos melhorar ele aqui, ó. Minha variação de área, então, vai ser 2. L0 ao quadrado nada mais é do que a minha área, beleza? Área inicial, ó, a zero, beleza? L0, L0, L0 vezes L0, vai dar aqui o meu A0, tranquilo? Vezes o alfa, vezes o delta teta. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó, vai falar que 2 vezes o alfa, ou seja, 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, vai ser o beta, que é o meu coeficiente de dilatação superficial. E aí, a minha formulinha, né, vai ficar simplesmente que a variação de área é a área inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura. Beleza? Deu para pegar aí, ó, parecidíssima, né, com a formulinha anterior. Beleza, ó? Só mudou aqui que em vez de ser um lado só, agora é área. E em vez de ser o alfa, agora é beta. Beleza? E tem que lembrar que o beta aí vale 2 vezes o valor do alfa. E galera, cuidado para não confundir, porque é muito comum, depois que passa muito tempo que vocês aprendem essa matéria, vocês pensam assim, ah, como é o quadrado, né? Tipo assim, tem um lado para cá, um lado para cá, então isso aí está acontecendo ao quadrado, certo? Estou multiplicando um pelo outro. Então, o beta vai ser alfa ao quadrado. Cuidado, não. É 2 vezes o alfa, beleza? Eu achei legal mostrar aqui as contas para vocês, né? Ó, como chega. Porque se alguém tentasse fazer isso sozinho em casa, provavelmente ia se enganchar aqui, ó, na hora de cancelar isso aqui, né? É difícil você saber o que você pode descartar, né? Então, por isso que eu optei mostrar para vocês aqui, ó. E por último, então, a gente vai falar da dilatação volumétrica. Galera, se tiver qualquer dúvida aí, pergunta, não deixa passar não, beleza? Manda aí pra gente. Se quiser que volta, fala de novo. Volumétrica, volume. Então, eu tô falando aqui, ó, de 3 dimensões, beleza? Agora eu tô olhando o cubo lá, né? Ó, o cubo da primeira... Opa, cadê meu cubo? E onde eu desenhei o cubo? Perdi ele. Aqui, ó. Beleza? Então, dilatação volumétrica, eu vou aumentar as 3 dimensões, beleza? Largura, altura e profundidade. Não vou deduzir de novo, mas dá para vocês fazerem a mesma ideia que a gente fez, né? Se você pega que o volume vale L ao cubo,
E aí, então, você trabalha isso da mesma maneira que a gente trabalhou a área, você vai conseguir chegar também cortando quando tiver alfa ao quadrado aí, beleza? Ou você pode fazer também, né, que o volume é a área vezes o lado. Também vai sair, também vai dar certinho. Mas eu vou adiantar aí, vamos direto ao ponto. A variação de volume vai ser o volume vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, que eu vou tratar como gama, vezes a variação de temperatura. E agora o meu gama vale 3 vezes o meu coeficiente de dilatação linear, beleza? Se vocês pensarem naquela fórmula de expansão do cubo, ela vai sair aqui, né, esse 3 alfa, beleza? Até aqui tá tranquilo, galera? Foi numa boa? Não tem dúvidas, não tem perguntas. Era isso que vocês precisavam saber de fórmula, galera. Eu espero que tenha sido tranquilo, né? No fundo, é sempre igual, né? Ó, você decora uma fórmula só e põe o coeficiente aí do que você está falando, se é volumétrico, se é superficial ou se é o, o linear, beleza? E agora, vou só comentar com vocês duas observações que a gente faz. Na verdade, são duas considerações. É V mesmo ou é V inicial? Aqui é V inicial. Boa, desculpa, eu não vi, ó. Volume inicial, beleza? Isso mesmo, bem visto aí, ó. Área inicial e volume inicial, beleza? Basicamente por isso aqui, ó, galera. A dilatação é proporcional ao tamanho inicial do corpo, beleza? É isso que a gente está falando aqui, ó, matematicamente, ó. Se eu aumentar o tamanho, aumenta a variação. Se eu aumentar o alfa, aumenta a variação. Se eu aumentar a variação de temperatura, também aumenta aqui a minha dilatação, beleza? Então vamos lá. A primeira observação é o seguinte: um corpo homogêneo. Vocês sabem que é um corpo homogêneo? Um corpo homogêneo, ele é feito do mesmo material, beleza? A ideia é que assim, ó, não importa. Se eu pegar uma amostra desse corpo, um pedacinho, não importa de onde eu pegar, vai ser igual, beleza? Então isso é um corpo homogêneo. O contrário disso seria heterogêneo, né? Então, um corpo homogêneo dilata-se proporcionalmente. O que isso significa? Significa que proporcionalmente. Significa que o meu corpo não vai distorcer, beleza? Se eu tenho aqui uma bolinha, né? Ó, tem aqui uma bolinha, ela vai dilatar para todos os lados, ela não vai criar uma verruga assim, né? Dilatar um lado só, criar umas orelhas de Mickey e tal. Ela sempre vai manter a proporcionalidade. Ou seja, um quadrado vai continuar sendo um quadrado, beleza? Um triângulo, ele vai aumentar os lados, mas ele vai continuar sendo aí, né, um triângulo semelhante ao primeiro, com os mesmos ângulos, beleza? Ele vai manter as proporções, manter o seno e o cosseno e a tangente e o ângulo, beleza? E a outra observação importante é o seguinte, ó, os espaços vazios de corpos homogêneo. Então, por exemplo, a minha esfera ali, que tinha um buraco no meio, né? O que acontece se eu dilatar ela, né? Ele aumenta o buraco ou ele diminui o buraco? Então, os espaços vazios dos corpos homogêneos dilatam-se como se estivessem preenchidos, beleza? Então, o buraco vai aumentar. Né? Se você pega, então, isso aqui, deixa eu ver se eu... Você pega isso aqui e começa a esquentar, ele vai aumentar de tamanho e o buraco aqui também vai aumentar, beleza? Ah, mas então, se está dilatando, você não tinha que aumentar e diminuir o buraco? É justamente aí que está a questão, né? Se você diminui esse buraco, as moléculas ali que constituem a borda do buraco, elas vão ficar mais próximas, né, uma das outras, porque elas estavam aqui. Se diminuiu, elas vão se juntar mais.
E a ideia da dilatação é justamente o contrário disso, né? Eu vou deixar as moléculas mais longe e não mais perto. Beleza? Essas duas observações são importantíssimas aí, principalmente para provas mais conceituais, tá? Vamos lá, então. Agora, como de costume, vamos fazer uns exercícios. Então, galera, lá no Drive já tá lá, beleza? Fiz uma listinha de exercícios aqui para vocês. E vamos lá, vamos fazer aqui a nossa lista. Desculpa aí. Então vamos lá. João, chefe de uma oficina mecânica, precisa encaixar um eixo de aço em um anel de latão, conforme mostrado aqui na nossa figura. Um eixo de aço no anel de latão. A temperatura ambiente, o diâmetro do eixo é maior que o orifício do anel, ou seja, não entra. Sabe-se que o coeficiente de dilatação térmica do latão, ou seja, do anel, é maior que o do aço. Diante disso, são sugeridos a João alguns procedimentos, descritos nas alternativas a seguir para encaixar o eixo no anel. Assinale a alternativa que apresenta um procedimento que não permite este encaixe, né? Então, qual das alternativas abaixo que o João vai fazer que não vai dar certo para encaixar o eixo no anel? Vamos analisar uma por uma, né? Se ele resfriar o eixo, dá para encaixar o eixo no anel? Não. O que vai acontecer se ele resfriar o eixo? O que acontece com o eixo? Vai contrair, né? Se ele vai contrair, vai ficar menor, então ele entra nesse anel, vai dar certo. Então não é a A. A B, se ele aquecer o anel, vai dar certo? Sim, boa, Brian. Aquecer o anel, dilata, passa o eixo também. A C, se ele resfriar o eixo e o anel junto, né? Resfriar o eixo e resfriar o anel, vai dar certo? Aí vocês têm que pensar o seguinte, ó, os dois vai sofrer contração, mas quem vai contrair mais dos dois? O anel ou o eixo? Ó, aqui que tá a chave, né? Ele fala que o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior que o do aço, certo? Então, o anel tem um coeficiente maior que o do eixo. Então, o anel vai contrair mais que o eixo, né? Então, vai dar certo isso? Não, né? Se já estava ruim na temperatura normal, ficando menor ainda, aí que não dá certo mesmo. E a última seria aquecer o eixo e aquecer o anel. Aí sim daria certo, né? Porque como o anel dilata mais, por mais que ele esteja esquentando os dois, o anel vai dilatar mais do que o eixo com a mesma variação de temperatura, beleza? Então, letra C. Tranquilo essa? Entenderam? Não tem dúvidas? De boa? Belezinha? Ó, essa aqui tirei direto do item. O vidro Pirex apresenta uma maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum, né? Por isso que a gente põe no micro-ondas, no congelador e tudo mais. Por que isso acontece? Letra A, porque ele possui um alto coeficiente de rigidez. Letra B, porque ele tem um baixo coeficiente de dilatação térmica. Letra C, ele tem um alto coeficiente de dilatação térmica. Letra D, ele tem um alto calor específico. Letra E, ele é mais maleável que o vidro comum. Vai lá. Vamos lá. Vamos pelos absurdos, né? Qual dessas vocês têm certeza que não é? A D, você tem certeza? A D não é, né? Porque ele tem um alto calor específico. Isso aí, né? Lembra do calor específico? É a diferença da areia e da água, né? O calor específico alto significa que eu vou precisar dar muito calor para precisar variar a temperatura desse cara, beleza? Ele tem uma capacidade aí de absorver muito calor, né?
Porém, isso aí não muda, né? Se beleza, você vai ter que dar mais calor, menos calor, mas a temperatura vai variar no fim do processo, né? Que mais? Qual outra aí vocês acham que não é? Não tem nenhuma aí que vocês acharam absurdo demais? Aê, né? Porra, é mais maleável que o vidro, velho. Como assim? Vidro lá é maleável? Ainda mais Pirex, né? Já viu alguém dobrando um Pirex no meio? Pirex não é uma coisa maleável, né? Aí não faz sentido nenhum. E aí? Tamo com a A, B e a C. O que que vocês acham? Possui um alto coeficiente de rigidez. Rigidez, coeficiente de rigidez. Vocês já ouviram falar disso? Se ele tem um baixo coeficiente, ele dilata mais ou menos. Se ele tem um baixo coeficiente, ele vai dilatar mais ou menos, ó. O coeficiente é diretamente proporcional, né? Ó, se eu tiver o coeficiente alto aqui, ó, beleza? Você vai ter também a variação alta aqui, ó. Beleza? Então, eles são proporcionais. Se você tem um coeficiente alto, você tem também uma variação alta. Se o coeficiente é pequeno, você tem uma variação pequena. Beleza? Aí tá no caminho certo, né? Então, ó, o que, que é vantajoso? Ter um alto coeficiente ou ter um baixo coeficiente? É ele dilatar e contrair bastante ou ele dilatar e contrair pouco? E aí? B ou C? Ter um baixo coeficiente de dilatação, né? Se ele dilata muito, né? Pum, ficou muito grande. E aí imagina que você dá um choque térmico nele, né? Você tira ele do micro-ondas e põe ele na pia que tá molhada. Ele vai contrair muito rápido. Isso aí vai fazer com que ele trinque, com que ele quebre, com que apareça rachaduras, beleza? Então ele tem um baixo coeficiente de dilatação térmica. Por isso que ele é mais resistente que o vidro, beleza? É... Ah, isso aqui é interessante também, galera. Isso aqui é bem interessante. Vamos lá, ó. A dilatação de um corpo ocorrida por causa do aumento de temperatura que foi submetida pode ser estudada analiticamente. Se um corpo de massa invariável e sempre no estado sólido, inicialmente com temperatura θ, for aquecido até atingir uma temperatura de 2 vezes θ, sofrerá uma dilatação volumétrica ΔV. Consequentemente, a sua densidade. Então, o que, que vai acontecer aí com a sua densidade, né? Vocês lembram o que, que é densidade? C, a densidade aumentará, mas certamente não dobrará. Ó, vamos lá. O Mário falou D, ó. A densidade, né, ó, é a massa pelo volume, beleza? A massa, ele falou que não muda, né, que é constante. Isso é que faz sentido você pensar que a massa é constante, né, galera? Veio de conservação de Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não tem por que eu ter perdido massa, veio da conservação das massas. Então, ó, se eu vou dilatar, né, eu estou aquecendo, o meu volume vai aumentar, meu volume vai ficar maior. E aí, se eu dividir a mesma coisa por um número maior, minha densidade vai ficar o quê? Maior ou menor? Menor, né? É inversamente proporcional. Então, minha densidade vai diminuir, beleza? Ah, mas será que vai dobrar? Aí que tá a outra parte da questão, né? Ó. A variação de volume, né? É V0 vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Então, meu volume final vai ser V0, que multiplica 1 mais, e
esse termo aqui, né? Ó, V0 vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura vai dobrar, beleza. Mas para o volume dobrar, isso aqui, ó, precisa resultar em 1 para mim, beleza? Mas, galera, isso não vai acontecer, beleza? Os corpos, eles dilatam pouco, né? Tenho certeza que vocês nunca viram um corpo dilatar e dobrar de tamanho, né? Por exemplo, quando a gente pega a barra do trem, por mais que ele deixe um espacinho ali entre uma e outra, pô, se a barra é 1 metro, o espacinho é um centímetrozinho, né? Não vai dobrar o tamanho disso daí, né? Beleza? Então, isso aqui nunca vai ser o dobro, por mais que você esteja dobrando a temperatura. Então, a densidade vai aumentar, mas certamente não dobrará. Beleza? Então, a letra C. Josué acertou. Tá, essa aqui é uma de continha. Vou deixar para vocês fazerem em casa, vocês querem que faça. Vou fazer essa que eu acho que essa aqui também é de conta, mas ela é um pouquinho mais complicada. Vamos ver essa aqui primeiro, e a última também é bem interessante, ó. Essa aqui caiu na Unesp, inclusive no ano que eu prestei, vestibular de 2013. Então, ó, duas lâminas metálicas, a primeira de latão e a segunda de aço, de mesmo comprimento, a temperatura ambiente, são soldadas rigidamente uma à outra, formando uma lâmina bimetálica conforme a figura a seguir. Então, aqui está a figura, né, ó. Tem uma lâmina aí com latão em cima, como azulzinho, aço embaixo, que é o vermelhinho. Isso está soldado, ou seja, está colado, beleza? O coeficiente de dilatação térmica do latão é maior que o do aço, ou seja, o latão vai dilatar mais que o aço com a mesma variação de temperatura. A lâmina bimetálica é aquecida a uma temperatura acima da do ambiente e depois resfriada até uma temperatura abaixo da ambiente. A figura que melhor representa as formas assumidas pela lâmina bimetálica quando aquecida à esquerda e quando resfriada à direita é. Então, e aí? Vai lá, vou dar um tempinho para vocês pensarem. O latão, ele dilata mais do que o aço, né? Então, quando você aquecer, ele vai ficar maior do que o aço. Quando ele contrair, né, quando ele resfriar, ele tem que ficar menor do que o aço. Letra C, muito bem, muito bem, muito bem. Fazendo um paralelo aqui com a matemática, ó. Lembra que sempre, né, ó, se eu pegar aqui duas circunferências, sempre a circunferência mais externa, né, ó, tem um raio maior. Então, sempre que eu tiver duas curvas aqui, ó, sempre a de fora tem um raio maior que a de dentro, beleza? Isso aí vocês podem ver no atletismo também, né? Por isso que os corredores um larga na frente do outro, para compensar essa diferença de raio aí que tem na curva de cada um, beleza? Então, letra C, né? Ó, aumentou, o latão aumenta mais, então o latão fica por fora, né? Por cima aqui, ó. Depois contraiu, o latão contrai mais, ele diminui mais que o aço, então ele vai ficar para dentro, beleza? E o aço fica aqui, ó, para fora. Vamos lá, vamos fazer essa aqui para fechar o dia bom, então. Universidade Federal do Paraná, né? Um cientista está à procura de um material que tem um coeficiente de dilatação alto. O objetivo dele é produzir vigas desse material para utilizá-las como suporte para os telhados das casas. Assim, nos dias muito quentes, as vigas dilatar-se-iam bastante
elevando o telhado e permitindo uma certa circulação de ar pela casa, refrescando o ambiente. Nos dias frios, as vigas encolheriam e o telhado abaixaria, não permitindo a circulação de ar. Após algumas experiências, ele teve um composto no qual fez uma barra. Em seguida, o cientista mediu o comprimento L da barra em função da temperatura T e obteve o gráfico a seguir. Analisando o gráfico, é correto afirmar que o coeficiente de dilatação linear do material produzido pelo cientista vale. Pam, 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 pam. Vamos fazer junto, então, essa daí. Então, galera, ó, vamos lá. Vamos ter que achar os dados aqui, né, ó. O que que eu preciso, né, ó? Qual que é a fórmula que eu sei? Ele foi tão gente boa, é tão gente boa, que ele já falou que é o coeficiente de dilatação linear. Linear. Então, ó, né? Simplesmente o ΔL é o L0 vezes o alfa vezes a variação de temperatura. Ah, professor, e se ele não falasse aqui, ó, ele te deu a dica aqui também, ó, em seguida o cientista mediu o comprimento L da barra, né? Senão ele falaria a área, o volume, a superfície, que é a mesma coisa que a área, beleza? Então, o comprimento. Então, vai lá, ó, qual que é a variação do comprimento, né? Quem que é meu ΔL? Vou anotar os dados aí, ó. Quem que é meu ΔL e quem que é meu L0? Meu ΔL tá aqui, né, ó. É essa diferença aqui, né, ó, é de onde ele saiu para onde ele chegou, né, ó. 0,24 metros, beleza? O comprimento inicial era 2 metros. Ó, realmente dilata bastante, galera, ó. 2 metros, velho, dilatou quase 10%, é mais de 10%, né? E a variação de temperatura? A variação de temperatura, ó, é isso aqui, ó. Nossa, o cara exagerou também, né, ó, 200 graus Celsius. Pô, se não variar bem também a 200 graus Celsius de temperatura, né, um dia jamais vai ter essa variação, né? Senão nós não aguenta. E aí ficou fácil, né, ó, porque só faltou pôr o bichão aqui, né? Então, ó, vamos trocar os dados aí, ó. 0,24 é igual a 2 vezes alfa vezes 200. Então passa todo mundo para lá, né, ó. Alfa então é igual 0,24, eu vou ajeitar aqui, ó, como 24 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 2, dividido por 2 vezes 10 ao quadrado, beleza? 200. Tá tranquilo essa conta? Então aqui, ó, vamos cortar o 24. 24 com 2 dá 12. Corto 12 com 2 dá 6. E tem aqui menos 2, né? O carinha aqui de baixo vai virar menos também, né? Ó, lembra, ó, conserva a base, divisão de potente mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então chega aqui, ó, que alfa é 6 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Beleza? Vulgo alternativa E. E de escola. Beleza? Vocês entenderam essa? Tranquilo? Foi de boa? Deu para entender todos os passos? A conta também foi tranquila? Quer que volta a conta? Essa altura do campeonato já está tranquilo conta? Potência, tudo? E aí? Vou na de vocês, beleza? Então vai, vamos fazer a saideira. Ó, vou pegar a mais hard aqui pra gente fazer de saideira. Galera, então vai sobrar exercícios ali, vocês terminam eles para casa, beleza? Façam eles aí
quando puderem, né? É bom que vocês dão uma revisada já. Ó, então, vou tentar diminuir aqui um pouquinho o zoom. Não mudou muito, vamos por 80. Aí. Então, ó, dois fios metálicos A e B, feitos de materiais diferentes, possuem o mesmo comprimento e temperaturas iniciais. Quando a temperatura aumenta para um valor T, os comprimentos A e B aumentam 2% e 6%, respectivamente. Determine a razão aproximada entre o coeficiente de dilatação do fio A pelo coeficiente do fio B. Beleza? Então, o que eu vou fazer, né? Ó, ele não quer o coeficiente de A por B, então eu vou trabalhar como a variação do comprimento de A dividido pela variação do comprimento de B. Ou seja, né? O que você quer caçar com isso aí, professor? Que aqui, ó, agora a gente vai colocar o quê? L0 de A vezes alfa de A vezes a variação de temperatura de A, dividido pelo L0 de B vezes o alfa aqui do B vezes a variação de temperatura do B. Beleza? Só que, olha só, elas possuem o mesmo comprimento e temperatura iniciais. Então, em outras palavras, né, ó, L0 de A é igual a L0 de B. E a variação de temperatura de A vai ser igual à variação de temperatura de B, já que no final os dois vão atingir aqui esse valor T, beleza? Então, se eles saíram do mesmo lugar, chegaram no mesmo lugar, a variação é a mesma. Então, eu posso cortar isso aqui, beleza? Se eles são iguais. E aí, então, né? Qual que foi a variação do A? O A variou 2%, beleza? Então, né? 2%, vou colocar aqui ó, no cantinho. 2% é a mesma coisa que 2 sobre 100, ou então 0,02, beleza? E 6%, seguindo a mesma lógica, vai ser 0,06, beleza? Então, ó, se eu pegar aqui o A, eu vou falar que o A aumentou 0,02%, mas 2% do que, né? 0,02 total. 2% do comprimento inicial, de L. E o B aumentou 6% desse comprimento inicial aí, desse L também, né? Beleza, então eu posso cortar o meu L aqui fora e chego aí, né, ó, vamos melhorar isso aqui, que na verdade, isso aqui se eu multiplicar por 100, né, ó, em cima e embaixo, multiplica aqui por 100, multiplica aqui por 100, isso é, na verdade, 2 sobre 6, beleza? Ou 2 sextos, e aí vocês lembram o valor de 2 sextos? É o dobro de um terço, né? Ou o dobro de um sexto, desculpa, isso aqui é um terço. Né? E vocês lembram quanto vale um terço? O que acontece quando você divide 10 por 3? Vai dar 0,3333, né? Ó. Você pega 1 e divide por 3, não dá, né? Então aumenta um zero, fica 10. Por 3 dá 9, sobra 1, aumenta um zero. Por 3 dá 9, sobra 1. Por 3, né? Já viu que vai continuar isso aí para sempre. Então a alternativa correta aqui, ó, é a alternativa C, beleza? De cachorro. Foi tranquilo esse? Ou esse foi um pouquinho mais hard? Eu gosto dele por causa que a gente usa aqui o método da razão, né? Que eu comentei com vocês em outros exercícios anteriores. Esse método da razão é legal, quando a gente sempre precisa aqui, ó, achar uma razão entre uma coisa e outra, né? No caso, entre o coeficiente de dilatação de A e o coeficiente de dilatação de B. Não foi tão de boa, né? Mas deu para entender? Foi tranquilo? Achou tranquilo? Vocês que dizem aí. Quer que volta? Quer que explique alguma passagem de novo? Vamos tirar isso aqui, que isso aqui foi o extra. Eu
Eu gostei bastante dele, é matemática, né? Sim, sim, é para voltar de novo? Na verdade, esse exercício é mais matemática, né? A lógica dele é tranquila. O que que a gente vai comparar aqui, né, ó, é achar uma razão. Ah, que deu para entender. Então nem vou explicar de novo. Achando a razão aqui, né, ó, igual aqui, aí é só ver o que tem igual, porque o que tem igual você vai arrancar fora. O que não tiver igual, você deixa aí para fazer conta, beleza? Então, galera, é isso aí. 9h15. Vocês entraram um pouquinho atrasado, mas hoje eu vou precisar sair esse horário mesmo, às 9h15. Então, um recadinho aí para vocês, galera. O Mário tinha perguntado para mim uma questão de calorimetria, se eu não me engano, e perguntou se a gente ia rever. Na verdade, faz pouco tempo que a gente viu calorimetria, né? A gente está pouco tempo assim, a gente entrou nesse balaio da termodinâmica, que é uma gama de conteúdo meio grande aí, né? A gente viu calor, temperatura, forma de condução, calorimetria, termologia, né, dos termômetros. Então, pegar uma sequência densa aí de aula, né? Gases, mudanças, transformações gasosas, primeira lei, segunda lei da termodinâmica. E agora a gente fecha esse conteúdo aí de termodinâmica com essa parte aqui de dilatação. Então, né, a gente vai chegando aqui no meio de setembro, né, o meio do mês 9. Faz um tempo já que vocês viram cinemática, né? Então, aquela parte de movimento uniformemente variado, tudo mais, movimento oblíquo, transformação de energia também. Galera, infelizmente não vai dar tempo da gente revisar muita coisa, porque se eu for dar outra frente, né, eu vou ter que dar, porque elétrica cai muito, galera. Vocês precisam ver elétrica, não adianta ir para a primeira fase sem ver elétrica, que é deixar a questão para já. Então vamos ver elétrica, vamos ver ondulatória, se vocês não viram ainda, porque é melhor garantir o que está mais perto, né? Então, o conselho que eu dou para vocês, galera, vai pegando prova, vai fazendo, vai revisando, beleza? Vai fazendo exercício para depois vocês lembrarem, beleza? Para não chegar lá no final e você ter que rever a física inteira, né? Então vai fazendo exercício de áreas diferentes, beleza? Aí, principalmente a parte de cinemática, galera, aqui ainda é a mais importante na Unicamp, ainda é a que mais cai, beleza? Então, movimento uniformemente variado tem que estar afiadinho aí com vocês, beleza? Não deixa para chegar lá no final, não. E aí o conselho que eu já dei para vocês algumas vezes, né? Pô, se unam aí vocês, velho. Pega um tempo que vocês não têm aula, tipo, na quarta-feira a gente tem uma aula vaga, né? A aula do meio nós não faz nada. Pô, entra numa sala aí, qualquer um pode criar sala aqui no Meet, passa o link pra galera e pega uma prova para resolver, pega a prova da Unicamp. Pô, cada dia vocês vão indo 10 questões, 5 questões que evoluir, né? E vai andando assim, beleza? Aí vocês, pô, rapidão, aí vocês fazem 5, 6, 7, 10 provas, né? Roda as provas aí de primeira fase da Unicamp e já dá um up para vocês, né? Vocês já vão para o vestibular aí com muito mais preparo e conhecimento de prova do que se não fizesse, né? É um tempo que vocês conseguem aproveitar. Beleza, galera? Chegando aí então, cada vez mais próximo do fim. Cada vez vocês estão mais inteligentes, com mais bagagem de conteúdo, né, nas costas. E cada vez mais também tem que se esforçar no sentido de fazer exercício, né? Porque não adianta ter tanta matéria acumulada na cabeça se não fazer exercício, beleza? Eu sei que é difícil, sei que a maioria de vocês, ou pelo menos alguns aí de vocês estão trampando, né? Tem pouco tempo, mas tentem aí, galera. Aproveitem. É o que eu falo, tentem encaixar no meio do horário que vocês já destinam a estudar, beleza? É um jeito de otimizar o tempo. Então, se já está tirando as noites para estudar, vê a aula que está vaga aí e encaixa exercício no meio delas. Beleza? Então é isso aí, galera. Se vocês precisarem de qualquer coisa, tentem fazer os outros da lista. Tentem fazer exercício da internet também. Tem lá o clássico, a listinha lá do Projeto Medicina. Tem essa área de dilatação também, se quiserem pegar lá. Beleza?
Me procurem, se tiverem dúvida, quiserem também tirar dúvida de outras coisas, quiserem ajuda aí para organizar, para estudar, fazer essas provas, fazer exercício, dá um salve aí que eu estou à disposição de vocês, beleza? Então é nóis, galera. Boa noite. Fiquem bem, valeu, boa semana. Vamos começar aí com muito astral. Pra cima, tudo nosso. Beijão, galera.